Fala, galerinha da turma 402, tudo bem? Bom, vamos começar nossa semana, nossa aula de geografia. Vamos dar continuidade à aula da semana passada, que nós falamos sobre população, ok? Essa semana nós vamos falar sobre censo demográfico. Então, vamos relembrar aí o que é censo demográfico, né? Censo demográfico é uma pesquisa, uma estatística feita pelo IBGE, né, que é o órgão que realiza essa pesquisa, para saber a quantidade de pessoas de um determinado lugar. Então, o censo demográfico realiza essa pesquisa para saber a quantidade de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, ok? Então, eu quero convidar vocês a abrirem o livro lá na página de número 348 para a gente fazer a leitura desse texto. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês as atividades, ok? Vamos começar então. Coloquei aqui as páginas do livro, fiz um recorte para ficar mais fácil para realizarmos a leitura. Então, o primeiro censo no Brasil aconteceu em 1872. Nesse período, o país, que ainda vivia na época do Império, contava com mais de 10 milhões de habitantes, dos quais mais de 15% eram escravos. Esse foi o único censo a registrar o número de escravos, já que a escravidão acabou em 1888. No primeiro censo, não havia estados como conhecemos hoje, e sim províncias, né? Naquela época, o Brasil contava com 642 municípios, dividido em 1.440 paróquias. Então, está dizendo aí o que é paróquia, para a gente ficar mais antenado no assunto. Paróquia é uma divisão territorial de uma igreja da religião católica. Então, o Brasil naquele tempo era dividido assim. Os estados só passaram a existir depois da proclamação da República. Nós vimos também isso em história, né? Falando sobre as províncias. O último censo do país ocorreu no ano de 2010. A população era cerca de 20 vezes maior que a de 1872, chegando a mais de 190 milhões de habitantes. Muita gente. Outras mudanças também podem ser observadas no período entre o primeiro e o último censo. Por exemplo, o Brasil já não é mais dividido em províncias e paróquias, e sim em estados, municípios e bairros. Então, o que hoje nós chamamos de município, naquele tempo era chamado de paróquia, né? Era a divisão feita pela Igreja Católica. E o que nós chamamos de estados, naquele tempo, em 1872, era chamado de províncias ainda. Então, nós temos um mapa aí, né? O livro está apresentando para a gente um mapa, mostrando como era a população em 1872. Então, nós temos no cantinho desse mapa aí, um índice, né? Mostrando para a gente, através das cores, nas suas localidades, a quantidade da população, número de habitantes por província. Não foi apenas o modo de divisão do território e o número de habitantes que mudaram de 1872 até hoje no nosso país. A quantidade de idosos, crianças e adultos também sofreu grandes alterações. A gente sabe que todo dia nasce e morre gente, né? A gente viu isso na semana passada. Pessoas chegam, pessoas vão embora de seus estados. Então, isso tudo aumenta ou diminui o número da população. A média dos filhos de cada família da idade em que as pessoas falecem e de pessoas vivendo em cada região é o objeto de uma área de estudo chamada demografia. A demografia estuda as mais variadas características da população, fornecendo informações que nos ajudam a compreender como uma população se desenvolve e como estará no futuro. Com essas informações, o governo pode desenvolver medidas para lidar com possíveis mudanças com um grande aumento populacional. Observe nos mapas abaixo o aumento da população entre 1960 e 2010. Então, vocês podem observar aí, nós temos um mapa da população no ano de 1960 e nós temos abaixo, que está na minha outra página, vou colocar aqui, ó, um mapa da população em 2010. Isso é uma fonte, né? Isso foi retirado da fonte do IBGE, do site do IBGE. Então, nós podemos fazer uma comparação desse mapa e a gente vai ver
o crescimento populacional nos estados. A gente pode observar aí que houve um número muito grande dessa população. E aí, para a gente dar sequência ao nosso estudo, a gente vai fazer as atividades da página 350. Estou olhando aqui no meu livro porque fica mais fácil para eu enxergar, tá, gente? Atualmente, no último censo, o Brasil registrou um número populacional, né? A gente viu aí em 2010 que a população era 20 vezes maior, então 190 milhões de habitantes. Atualmente, eu fiz uma pesquisa aqui no Google, o Brasil está registrando uma população de mais de 209 milhões de habitantes. Então, nós temos aí um índice bem maior, né? Vou ver aqui, 2019, 210 milhões, 147 mil, 125 pessoas. Então, mais de 210 milhões de habitantes no Brasil. Esse ano de 2020 é ano para acontecer o censo. Vamos ver se isso vai ocorrer, né? Nós estamos em tempo de pandemia, talvez tenha um atraso nesse censo, mas com certeza irão fazer. Vamos aos exercícios, então, dessa semana? Antes de eu deixar os exercícios dessa semana, eu quero dizer para vocês que a correção das atividades da semana passada já está lá na plataforma e vocês podem realizar, ok? Qualquer dúvida, a gente vai se falando aqui nas mensagens. É só vocês deixarem aqui para mim. Na semana que vem, eu vou estar fazendo um vídeo de revisão dos conteúdos, porque na outra semana, no dia... Agora eu tô meio ruim de calendário, que eu não tô com a data aqui. Mas na primeira semana de julho, na primeira segunda-feira do mês de julho, a gente vai estar fazendo uma avaliação aqui na plataforma. Mas semana que vem eu vou estar deixando um vídeo com tudo explicadinho, com a revisão dos conteúdos, para que fique super fácil para vocês, tá? Bom, vocês vão fazer a atividade número 1, observando esse mapa aí, que está dando uma expectativa de vida ao nascer, entre os anos de 1940 e 2016. Através dessa observação aí que vocês estão olhando, o livro está perguntando para vocês: a expectativa de vida aumentou ou diminuiu ao longo dos anos? Vocês só vão escrever aumentou ou diminuiu. Beleza? Na letra B, como que você chegou a essa conclusão? Né? Após vocês responderem a letra A, como é que você chegou a essa conclusão? Então, vocês vão colocar lá, de acordo com o mapa, pude perceber que a população, aí vocês colocam, entre os anos tal e tal, aumentou ou diminuiu, ok? Aí eu tenho um pesquisando. Essa pesquisa ela é super pessoal, vocês vão fazer com os familiares. Então, vocês vão conversar com os seus avós, pais ou outras pessoas da família, de gerações diferentes, gerações anteriores à sua, que vem antes de você. Pode ser tio, avô, bisavô. E vocês vão fazer essas perguntas aí. Nome do avô ou da avó, da pessoa que vocês estão entrevistando, ok? Nome do pai, da mãe e o nome de um outro familiar. E aí bota do lado assim, se esse familiar, vamos supor que eu fosse entrevistar a minha mãe. Então eu ia perguntar: mãe, qual é o nome do seu avô ou da sua avó? Aí ela vai me responder: mãe, qual é o nome do seu pai ou da sua mãe? Ela escolhe um e eu escrevo: qual é o nome da sua irmã mais velha? Aí ela vai me falar e eu vou escrever aqui do lado: irmã mais velha. Pra gente saber quem é essa pessoa da família, né? Que membro é esse, tá? Depois, vocês vão comparar esses dados da família que você entrevistou com os de um outro colega e vão preencher abaixo. Essa parte aqui a gente não vai fazer, porque a gente não está se vendo. Então, não tem como a gente fazer essa comparação, tá? Ela está aqui na plataforma porque eu esqueci de tirar. Mas vocês não precisam fazer essa tabela de baixo, vocês só vão fazer a primeira, tá bom? Depois, vocês vão fazer a atividade da página 351. Não tem como a gente responder a letra A e a letra B, porque a gente não vai ter como fazer essa comparação. Mas vocês podem, sem a minha ajuda, porque eu não vou estar com vocês, mas eu vou dar orientação por aqui pelo vídeo. Vocês vão responder, fazer um texto nessa parte aí. Então, assim, tá dizendo, vou ler para vocês.
O censo é feito por meio de um formulário com diversas perguntas que servem para verificar as características da população brasileira. Que tal você fazer um censo de sua turma? Com a ajuda do professor, preencha o formulário a seguir com perguntas que você considera relevantes para conhecer melhor características gerais das pessoas com quem estuda. Então, o que vocês vão fazer nessa questão? Preste atenção que eu estou dando ajuda agora, aqui no vídeo. Vocês vão elaborar perguntas que vocês gostariam de fazer para os colegas de vocês. Quando nós voltarmos às aulas presenciais, e que, em nome de Jesus, vai ser em breve, a gente vai fazer essa brincadeira na sala de aula, ok? Mas eu quero que vocês escrevam aí algumas perguntas que vocês gostariam de saber das famílias dos colegas de vocês, ou até mesmo da minha família. Então, vocês podem perguntar assim, por acaso tem alguém da sua família que veio de uma outra cidade, de um outro país? Curiosidades que vocês gostariam de saber, tá? Se tem parente indígena, se não tem. Criam aí as perguntas super tranquilas. Quantas pessoas tem na sua família? Quantos anos tem seus avós? Usem a criatividade de vocês, elaboram essas questões. Se vocês fizerem umas 5 questões, já tá bom. E aí, quando nós retornarmos, a gente vai fazer essa atividade junta lá na sala, tá bom? Eu quero deixar aqui, ó, um grande beijo para todo mundo. Dizer para vocês que eu tô morrendo de saudade, que eu tô contando os dias e pedindo ao Papai do Céu para que em breve a gente esteja junto novamente, tá bom, galerinha? Até semana que vem. Beijo!